Sabe aquela sensação de aperto no peito no final do mês? Aquela sensação de que o dinheiro some antes de você entender para onde ele foi. Aquela angústia, aquele estresse. A gente fala muito de saúde mental hoje em dia, de terapia, de autocuidado, meditação e etc. Mas raramente alguém conecta o estresse que a gente carrega como causa principal e a causa principal, que na maioria dos casos é dinheiro. A sensação de não ter, de não saber de onde vai sair, de estar sempre no limite, de não poder viver a vida que gostaria porque não tem dinheiro para isso. Enfim, eu também vim dessa realidade. Eu sou a Carol, eu sou mãe solo aqui em Portugal já há 8 anos. Já mudei de vida muitas vezes, de país, de carreira, de modelo de negócio. Toda vez que alguém olha para a minha vida, eles falam assim: ah, que privilégio que você tem. E eu penso assim: é um privilégio, mas esse privilégio tem uma origem muito concreta, porque não é um privilégio que veio de berço, não veio de herança, não veio de alguém me ajudou a chegar aqui. Alguém me deu educação, me deu base, mas eu não vim de uma origem abastada para que hoje eu possa tomar as escolhas que eu quiser na minha vida. Eu tomei as escolhas com base na minha realidade. A minha prioridade sempre foi muito clara. E como eu fiz para chegar até aqui, e deixo claro que eu já não sou uma pessoa rica, mas nesse vídeo eu quero te contar alguns truques, alguns hábitos que eu cultivei a minha vida inteira. O vídeo é a terceira vez que eu gravo. Meu telefone quebrou da última vez. Eu tenho a tela quebrada na minha frente, há 20 minutos atrás, mas eu tô aqui de novo, de tão importante que eu considero que ele é. Então eu espero muito que eu consiga contribuir de alguma forma para que a sua vida seja um pouquinho mais tranquila daqui para frente. Desde muito cedo eu aprendi que tudo é uma questão de prioridade. Sempre. Eu sempre tive uma frase que eu falei por muito tempo, que era: na vida não dá para ter tudo. Eu sempre falava isso para meus amigos: gente, eu sei, mas não dá para ter tudo na vida. E quando isso fica claro para você, de verdade, né, e não só como uma frase bonita que você repete por aí, a sua vida começa a mudar. Não é da noite para o dia, mas ela muda. Eu cresci numa família de classe média, na verdade de classe baixa, do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. Você sabe muito bem do que eu estou falando, né? Família que constrói, que trabalha, que batalha, que vive uma vida eterna, né? Aquela dança com as contas. A imagem que eu tenho muito da minha infância, do meu pai, é todo final de mês ou diversas vezes por semana, sentado naquela mesa de jantar, fazendo contas e mais contas. Mas não era uma conta de investimento, era a conta de qual conta ele não ia pagar naquele mês. E a frase que eu ouvia com muita frequência era: filha, se alguém na escola te cobrar alguma coisa, diz que no mês que vem eu acerto. Diz que o verão está chegando e que já já eu acerto a mensalidade que está em falta. Esse mês eu preciso pagar o plano de saúde, senão vão cortar. Eu não estou aqui para fazer drama, nem para mostrar, oh meu Deus, coitadinha, não é isso. Até porque o meu pai fez um trabalho incrível junto com a minha mãe, saindo de onde eles saíram e chegando onde eles chegaram, e eu só estou aqui para aplaudir e contextualizar dentro da minha realidade. A sensação de você estar sempre fazendo a conta do que o que você não vai pagar, ela gruda em você. Vira uma mentalidade. Além de que você só enxerga dinheiro na sua frente. E isso não é saudável e isso te impede de muitas coisas na vida. Eu carregava isso, aliás, ainda carrego, e durante muito tempo eu passei até isso para frente sem perceber e vivi a minha vida muito nessa mentalidade de escassez, né? Hoje eu me policio bastante para que não passe essa mentalidade para minha filha. Não preciso mentir para ela que está tudo bem, que tudo é fácil, mas também não quero que ela viva, que ela cresça fazendo conta de sobrevivência. E foi justamente nesse ambiente que nasceu um hábito, mudou tudo para mim. Porque eu não queria, apesar de todo o reconhecimento que eu tenho pelas histórias dos meus pais, eu não queria viver o que eles viveram. Eu não queria passar por esse aperto e por essas contas constantes como eles viveram. Então a minha mentalidade, ela desde muito cedo veio muito forte do que eu queria, né? Então desde os 12, 13 anos eu já separava dinheiro. Meus pais tinham um pequeno quiosque na praia, eu ia para lá trabalhar e naturalmente eu ganhava ali uma pequena diária por estar ali trabalhando. Eu tinha 10, 11, 12 anos. Às vezes no aniversário também ganhava dinheiro quando já era um pouquinho mais velha. E qualquer valor que fosse, eu juntava, né? Eu guardava. Eu lembro, acho que eu tinha para aí uns 12 anos,
quando eu pedi à minha mãe para abrir a minha primeira poupança de dinheiro no Unibanco. Eu lembro da agência e tudo ali na Tijuca, na da Globo. Ainda assim, eu já tinha essa mentalidade de fazer diferente, de não viver da mesma forma. Eu ganhava R$ 200 de mesada, já um pouco mais velha, adolescente, o meu hábito já estava lá, estava plantado. Eu tirava um pouco daquele dinheiro e guardava. A ciência do comportamento, ela já explica muito bem isso. Um hábito, ele não se forma pela intensidade com que você faz, mas sim pela frequência. Ou seja, não importa o quanto você guarda, mas sim que você guarda sempre, toda vez que entra um dinheiro. Ou seja, isso é hábito. Meu cérebro aprendeu isso muito rápido. Parte que entrava, parte ficava, o resto eu guardava. E foi assim a vida inteira. Até hoje ainda é, dentro do que eu consigo, claro, né? Mas o hábito sozinho ele não basta. Ainda tem mais um princípio por trás disso, que a maioria das pessoas não aprende. E quando você aprende, isso muda tudo. A lógica que todo mundo usa qual é? Pago as contas, pago a escola, pago o mercado e depois o que sobra, eu guardo. Mas o que sobra? Não sobra nada, nunca sobra. Porque a vida ela sempre vai se expandindo para preencher o que você tem. Se você tiver R$ 500 a mais nesse mês, porque você fez um extra, surge alguma coisa que vai gastar esse dinheiro extra. As despesas crescem para ocupar todo o resto disponível. É quase uma lei da natureza financeira, né? Parece uma lei da atração. Mas a lógica que funciona, ela é exatamente o oposto. Você se paga primeiro e depois vive com o que sobra. E eu não estou falando aqui, óbvio, de você guardar metade do teu salário. Estou falando para você decidir um valor, mesmo que seja pouco, mesmo que seja R$ 100, R$ 50, o que você puder, tirar esse valor antes de qualquer outra coisa, antes desse dinheiro entrar na conta. Ele entrou, ele já sai para um outro lugar, de preferência um lugar que você não tenha muito acesso. E eu sempre fiz isso desde que eu tinha 12 anos, mas nunca soube que isso tinha um nome, inclusive na psicologia. Mas enfim, o bom é que todo dinheiro que entra, eu sempre soube que uma parte tinha que ser guardada. Mas guardar por guardar apenas, falta ali qualquer coisa. Você precisa de um combustível. E esse combustível também tem nome. Porque sabe qual é o maior inimigo de quem quer guardar dinheiro? Não é a falta de disciplina e não é também ganhar pouco. É não enxergar o resultado. Quando você começa a guardar, digamos, R$ 50 por mês, mas o seu objetivo é comprar uma casa de 300 mil, pensa, você sente o quê? Que você não está evoluindo. Parece que você não está saindo do lugar. O seu objetivo, ele está muito além, né? E aí o que acontece? Você desiste. O objetivo, ele precisa ser alcançável, precisa ser real, precisa ser atingível. Então, você não pode começar com eu quero ir para a Disney com a minha família inteira, vou gastar 30, 40 mil reais e vou começar a juntar R$ 100 por mês. Isso vai te levar 25 anos. Mas se você fizer um plano mais curto, eu vou juntar 100, 150 por mês, mas eu vou programar um final de semana na praia com eles num hotel bacana, talvez fique muito mais real, você atinja muito mais rápido. Porque quando você começa a ver o pote crescer, quando você vê, você quer colocar mais. Ou seja, eu consegui colocar 100 no mês passado. Então, nesse mês, e se eu colocar 150? Será que vai me fazer falta? Separa, faz o teste. Esse mês eu não vou comprar aquela blusa porque, poxa, eu quero fazer aquilo com os meus filhos, eu já comecei a juntar, né? Porque o progresso, ele vai te criando o hábito. E o hábito cria o progresso. É igual dieta, sabe? Quando você começa, passa uma semana passando fome, você não vê o resultado na balança, e na segunda semana você já desiste. Porque, poxa, fiz tanto esforço, não adiantou nada, tá tão longe, preciso perder 10 quilos, eu só não perdi nada, perdi 100 gramas. Deixa como tá. Então, o progresso ele é muito importante. Por isso que o hábito deve vir junto com um objetivo alcançável, para que você sinta esse progresso. E acredite, depois que você começa a juntar e ver o pote crescer, aí todo mês você vai querer juntar mais e mais e mais. Porque essa satisfação de ver aquilo ali, de ver o dinheiro aparecendo, de ver o cofrinho engordando, ela é maravilhosa. E agora eu vou te contar um outro exemplo poderoso. Durante muitos anos eu trabalhei com noivas, né? E as noivas, elas vinham para fazer festas grandiosas, casamentos muito caros. No meio desse processo, é claro, a pessoa ficava se perguntando, né? Carol, ao invés de eu comprar um apartamento, eu tô gastando tanto dinheiro numa festa. Às vezes eu me arrependo tanto. Eu ali, como acompanhava elas por mais de um ano e meio, né?
eu me sentia na obrigação de dar um conselho que eu acho que é muito válido e que eu me lembrei dele essa semana, mesmo já há quase 10 anos sem trabalhar com as noivas, que faz todo sentido para mim. E eu não sei se você já se sentiu assim, né? Se você já sentiu que você estava investindo muito tempo, muito dinheiro num lugar errado, né? Que o objetivo está tão longe. Meu Deus, por que eu estou desperdiçando tudo isso agora? Eu senti também, enquanto eu estava na obra dessa casa, enquanto eu fiz obra de uma outra casa. Enfim, obra geralmente também dá essa sensação pra gente. Mas o que eu falava para as noivas era isso. Esse projeto aqui tem uma data. Em um ano ele vai ter que estar pago. E o que vai acontecer nesse processo é que você vai aprender, você vai descobrir, você e o seu marido, que vocês são capazes de juntar uma quantidade de dinheiro que vocês nunca imaginaram antes. Então eu tinha noiva médica que se virava, que ia fazer mais plantão, né, para pagar as velas, por exemplo. Eu tinha noiva que foi dar aula particular, eu tinha noiva que, como eu vou morar agora com meu marido, eu vou vender um monte de coisa que eu já não uso mais na casa dos meus pais. Enfim, cada uma foi dar os seus pulos, né, uma chamada renda extra que seja, para conseguir fazer aquele objetivo ser alcançado. Agora, veja, o casamento, a festa de casamento, ele revelou uma capacidade que eles nem sabiam que eles tinham. Esse poder na mão. Quando você realmente quiser um apartamento, lembra dessa fase. Lembra que vocês conseguiram pagar uma festa inteira durante um ano ou dois com esse sangue no olho que eu preciso juntar, que eu preciso pagar. Vocês já sabem que vocês são capazes. Agora é só replicar isso para o resto da vida. Então vocês estão começando a vida de casados com uma grande vantagem, que a maioria das pessoas nem para avaliar. Acontece quando você termina um objetivo muito difícil, né? Você não volta para quem você era antes. Você já sabe que você pode. Você vai para o próximo nível, para o seu próximo estágio. Cada objetivo que você alcança é uma prova de que você é capaz de alcançar o próximo. Eu acho que é isso também que fez com que a minha vida sempre tivesse mudança, que eu sempre tivesse naquela sensação de que eu sou capaz de mudar tudo isso aqui. Eu estou aqui agora, mas eu posso mudar, porque eu já fiz isso uma vez, eu vou replicar, eu vou fazer isso de novo em outro cenário, mas eu sei que eu sou capaz, eu tenho força para isso. Claro, sempre com uma reserva financeira, você se sente ali protegido de alguma forma, e por isso esse vídeo é tão importante. Agora vamos lá, qual é a desculpa, primeira de todas, de todo mundo que não consegue guardar dinheiro? Carol, não sobra nada no final do mês. Eu ganho muito pouco, não sobra nada, as minhas contas consomem tudo. Mas vamos lá, sabe qual é a tradução honesta disso? Que outras coisas foram priorizadas. Eu não estou julgando aqui ninguém, tá? Também estou me incluindo, porque todo mês, aliás, por muitos anos, eu também gastei muitas coisas que eu não gostaria de ter gastado, mas enfim, já foi. Mas a gente pode olhar para isso com algum olhar crítico, né, para se autoavaliar. Afinal, eu também digo que eu vou à academia toda semana e nunca vou, eu pago e não apareço. Também dou o telefone na mão da minha filha para ela poder, quando eu não posso dar atenção. Ou seja, eu não estou aqui para julgar ninguém, porque a gente sempre acaba caindo nas mesmas coisas. Comprar por impulso, todo mundo aqui também compra. E a gente não faz isso porque a gente é irresponsável, né? O cérebro humano prefere o prazer imediato a um benefício futuro. E é assim que a gente foi programado. Por isso a gente não vai à academia todo dia, por isso a gente não vê o benefício imediato. Ele é para o futuro. Não é fraqueza do nosso caráter, é biologia. Mas quando você entende isso, você pode agir contra o teu próprio sistema. Na prática, então, é assim, antes de você comprar um eletrodoméstico, por exemplo, que você não precisa, como eu, que todo mês digo que vou comprar uma air fryer, quando eu chego na hora eu falo assim, mas a minha já funciona. Ela não tá nova, ela não tá bonita, mas ela funciona. Eu não vou comprar esse mês, não. Esse dinheiro vai para o meu objetivo, porque você tem que ter um objetivo. E se você tem, por exemplo, uma festa, e aí você vai comprar um vestido novo, por exemplo, por que você não usa o vestido que você já usou há 3 anos atrás ou há 2 anos atrás? Assim, provavelmente ninguém vai lembrar. E se alguém lembrar, qual é o problema? Você tem um objetivo maior, você tem outra prioridade. É um vídeo muito engraçado que eu vejo, que eu já vi várias vezes no Instagram, que é um rapaz falando assim, não compre roupas novas, use as suas roupas velhas em lugares que não conhecem as suas roupas velhas. E aí aparece ele com o mesmo casaco, tipo 10 anos, né? Cada ano em um país diferente, vestindo o mesmo casaco. O raciocínio basicamente é esse. E tem duas coisas que eu faço na prática que transformam essa lógica, que está só na nossa cabeça, em ações reais. E eu vou te mostrar ela agora. Primeira técnica é a técnica do delay de 48 horas. Ou seja, você está lá no seu site, na Shein da vida, ou numa loja, no shopping, enfim.
seja qualquer tentação que esteja na sua frente de prazer imediato. Muitas das vezes eu simplesmente não compro. Eu falo, não, agora, a não ser que, claro, eu tenha saído de casa para procurar aquilo. Mas, em regra, se é só uma compra por impulso, eu falo, não, agora eu não vou comprar. Eu fecho o site, eu fecho tudo, dou um tempo. Talvez eu volte ali 48 horas depois para rever se eu realmente tenho interesse naquele produto ou não, se ele é realmente necessário ou não. E na maioria das vezes você vai ver que ele não era necessário, que você não precisa daquilo, que você já repensou, e que aquela emoção, aquele impulso, emoção mesmo de comprar, ela já passou. Então você quebra o ciclo. Porque o ciclo ele é feito de emoção da compra, para depois criar uma rotina. Quando você quebra esse primeiro impulso, você já bloqueou ali o teu cérebro emocional, você parte para o teu cérebro racional. E eu já testei isso centenas, milhares de vezes, sempre funciona. E a técnica 2, que é o dinheiro das não decisões. E essa é uma das minhas favoritas. Eu tenho na rua, comprando coisas na rua para Valentina, ou melhor, deixando de comprar coisas para Valentina. Então, toda vez que você decide não gastar o dinheiro com alguma coisa, você transfere na hora esse dinheiro para uma outra conta. Não vamos tomar esse sorvete não, pô, já tem sorvete em casa. Ah, tá bom, olha, vamos juntar, a gente não vai viajar daqui a 3 meses, vamos juntar isso na sua poupança, eu coloco na tua conta. E aí, na hora, você pega e faz a transferência daquele dinheiro, no caso, para a conta da Valentina, que ela tem separado aqui. Na hora, você faz. Uma outra situação interessante é que, de uns 3 meses para cá, eu consegui reduzir drasticamente a minha conta de telefone. Telefone, internet, televisão que a gente não usava, enfim. Eu parei de pagar 120 euros e hoje em dia eu acho que eu pago tipo 25. Então, todo mês, quase, né? Às vezes eu esqueço, mas todo mês eu falo assim: sabe aquela conta que você não pagou dos 120 euros que você está economizando? O dinheiro ele se expande, né? Então ele vai para outro lugar. Eu falo: não, eu estou economizando, então eu preciso pegar esses 80 euros e botar numa conta separada para atingir o meu objetivo. Ele é uma economia. Eu fiz esse esforço, eu procurei esse esforço, essa economia. Né? Então você transferir esse dinheiro, tirar da sua conta, se pagar, né, é muito importante como técnica constante para você criar um bom hábito. E o porquê que isso funciona? Né? Porque você transformou a renúncia numa conquista. Você não se privou de comprar. Você simplesmente escolheu um outro objetivo. Ao invés de você fazer as unhas esse mês, você escolheu priorizar o teu objetivo. Ela fala, em vez de você gastar na Maricune, eu faço as unhas para ela. O cérebro registra uma vitória e não uma perda. E a vitória, óbvio, motiva e a perda desanima. Se você está chegando aqui pela primeira vez e esse assunto também faz sentido para você, se inscreve aqui no canal. Eu falo sobre dinheiro, sobre vida intencional, sobre maternidade, sobre Portugal, sobre viagem, liberdade, negócios, enfim, tudo junto, tudo real e tudo misturado. Aperta o sino para não perder os próximos vídeos, porque esse aqui, posso te garantir, é só o começo. E eu não estou falando nesse vídeo aqui, definitivamente, para você que você vai ficar rica com essas técnicas. Não é isso. Eu estou falando de uma sensação. A sensação de você abrir o aplicativo do banco e ver que tem dinheiro ali. Não precisa ser uma fortuna. Às vezes precisa ter pouco só, mas tem alguma coisa. Porque você sabe que se acontecer alguma coisa, uma emergência, uma oportunidade, uma necessidade, você tem de onde tirar. Não estou falando do cofre do tio Patinhas, mas sim de uma reserva real, construída por você e para você. E essa reserva, ela muda tudo. Você toma decisões diferentes quando não está tão desesperado. Você dorme diferente, você trata as pessoas ao seu redor diferente, a sua família, você se trata diferente. Porque a falta do dinheiro, ela não é só uma questão financeira, ela é uma questão de saúde mental. Então, cuidar do seu dinheiro, guardar um pouquinho todo mês, priorizar o seu futuro ao invés do prazer imediato de agora, isso sim é autocuidado. Então, da mesma forma que você cuida da sua beleza, da sua saúde, da sua aparência, cuida também da sua paz financeira. Que nenhum botox, nenhuma vela, nenhuma meditação resolve o que uma reserva financeira resolve. Começa hoje, começa com o que você tem. Dá um primeiro passo, R$ 10 se for o caso. Ok, o início ele não precisa ser grande, ele só precisa começar, precisa ser real.
Se você se reconheceu em alguma das coisas que eu falei aqui, me conta aqui nos comentários. Quero saber. Eu sei que é um assunto difícil, muita gente não gosta de falar sobre isso, encarar isso, mas qual é o seu maior bloqueio hoje para guardar dinheiro? Eu te vejo no próximo vídeo. Se você quiser seguir a gente nas redes sociais, o meu arroba no Instagram é o Carol no Mundo e o da Valen, se você quiser que seus filhos sigam ela, é a Valentina na Mochila. Até o próximo. Tchau, tchau.